Vamos lá, pessoal, vamos dar continuidade aos nossos estudos de química orgânica. Hoje para mais duas funçõezinhas, né? Ácidos carboxílicos e sais de ácido carboxílico, tá legal? Então vamos lá, presta atenção aqui. Eu vou começar com a revisão. Olha para a revisão aqui no canto direito, já deixei escrito para vocês. Ó, vai relembrando: hidroxila ligada a carbono saturado, função álcool. Hidroxila ligada a carbono insaturado, função enol. Hidroxila ligado no anel aromático, fenol. Tudo bem? Carbonila com H para cá, aldeído. Carbonila, carbono de um lado, carbono para o outro, nós chamamos de cetona. COC, oxigênio como heteroátomo, função éter. Tudo bem? Gente, a primeira função, as três primeiras na verdade, álcool, enol, fenol, são funções hidroxiladas, porque tem hidroxila. Aldeído e cetona são funções carboniladas. Pedi para você não se preocupar na aula passada, mas o éter é uma função que a gente chama de função alcoxilada, tá bom? Beleza, vamos dar continuidade? Eu vou deixar esse rascunho aí por enquanto, depois eu apago ele, tá? Então presta atenção aqui no cantinho então. Eu vou fazer o seguinte esquema. O esquema eu pego o C dupla O, que você já conhece. O que é isso aqui mesmo? Isso aqui é uma carbonila. Tudo bem? Aí eu vou pegar essa carbonila e juntar com o OH. E esse OH aqui é uma hidroxila. E eu vou pegar justamente esse pedaço que está aqui, ó, que está vazio, e eu vou juntar o OH. Então vai ficar algo assim, ó. C dupla O, aí eu grudo o OH. Gente, isso aqui na química é o que nós chamamos de carboxila. Beleza? Então isso é carboxila. E é justamente isso, ó, eu vou marcar o conjunto para vocês, ó, é justamente isso aqui que caracteriza a função ácido carboxílico, que é a presença da carboxila, que é esse C dupla O, OH que está aparecendo aí, tá bom? Então enxergou isso aí. Isso geralmente vai estar na ponta da cadeia. É isso que nós vamos chamar de ácido carboxílico, tá? Bom, vamos lá, vamos para o primeiro exemplo. Olha o primeiro exemplo aqui embaixo. Eu vou colocar H, aí aqui C, aí aqui fica dupla O e aqui OH. Esse é o ácido carboxílico mais simples que existe. Então eu vou chamar esse composto aqui de ácido. Aí vamos dar o nome, né? Deixa eu te ensinar a dar o nome. MET, porque é MET porque só tem um carbono. Ligação simples, aí aqui fica AN. Aí aprende agora, ó, ácidos carboxílicos você termina em oico. Então esse cara aqui é o ácido metanoico. Gente, ácidos carboxílicos, olha para o título da aula. Como o próprio nome já diz, né, gente? Eles são ácidos. Aí vai acumulando os conhecimentos que eu vou te passando ao longo das aulas, tá? Quem foi das seis funções orgânicas que estão aí no canto direito da sua tela, que eu também falei que era ácido e você não pode esquecer de jeito nenhum. Esse cara aqui, ó, é o fenol. Os fenóis, eles também são ácidos, você não pode esquecer disso. Então, além dos ácidos carboxílicos, os fenóis também são ácidos, por enquanto é isso que nós aprendemos sobre a acidez, tá bom? Beleza, agora eu já posso apagar. Agora eu vou deixar aqui, lembrando que fenóis são ácidos, tá? Não esqueça disso. Ácidos carboxílicos também. Aí olha o que rola. Gente, o ácido carboxílico ele é ácido. E o hidrogênio ionizável, ou seja, o hidrogênio que é liberado da molécula, é justamente esse aqui, ó, esse H. Então, se eu colocar esse composto em água, ó, então eu coloco aqui em cima da setinha, ó, coloco H2O, aí ele vai fazer o seguinte, ele vai liberar um H+, que é o mesmo amarelinho que está ali, ó. Então, ele que foi liberado, tá bom? Mais, aí fica HC dupla O, O menos. Aí ele ficou negativo, aí virou o ânion que está aí. Gente, quando o ácido termina em ico, isso a gente vai pegar emprestado lá da química inorgânica, quando o ácido termina em ico, o ânion passa para átomo. Aí esse ânion aqui, ele é chamado de ânion metanoato. Então, metanoico passa para metanoato. Bom, eu ensinei para vocês também na aula passada, ou retrasada, algo assim, ó. Isso aqui é o nome usual. O que eu tinha te falado em alguma aula passada? Que quando você tem um carbono somente na química, a gente usa essa derivação aqui, ó, que é o forme, ok? Aí esse aqui também é chamado de ácido fórmico.
Beleza? Bom, o ácido fórmico, gente, ele tem uma aplicação importante. Lembra que alguns compostos você tem que saber, pelo menos mais ou menos aqui, quais são as aplicações. O ácido fórmico, ele é um líquido incolor, tá? Ele tem um cheiro irritante e ele é corrosivo, justamente porque ele é ácido. Ele, historicamente, ele é obtido a partir da maceração de formigas e posterior destilação. Então, o que é maceração de formiga? Pega a formiga, tritura ela, vai virar só o caldo de formiga ali, aí você ainda faz a destilação, parece um trem muito doido isso, né? Aí você vai conseguir o ácido fórmico, tá? Ele é um pouquinho, esse composto, as formigas, elas produzem esse ácido e injetam na gente por meio da sua picada, né? Então a formiga picou, por isso que às vezes quando a formiga pica dá uma coceirinha, justamente por conta desse composto que ele é um pouquinho tóxico também, tá bom? Bom, mas não é nada muito grave, né? A não ser que você seja mordido por 1 bilhão de formigas, aí pode ser um problema. Agora uma formiguinha ou outra, isso não vai causar tanto problema assim não, tá legal? Outras aplicações é que ela é utilizada como fixador de pigmentos e corantes. Então, você pega um pigmento para pintar um tecido e o ácido fórmico serve como um fixador, tá? Mas essa aplicação ela cai menos do que a da formiguinha, tá? Ó, esse forme aqui, ó, que do ácido fórmico, até lembra formiga, né? É uma dica para você poder lembrar, tá legal? Beleza, então já foi um ácido. Agora vamos para o segundo. Esse segundo aqui também é importante, ó. Então vai ficar assim, ó, H3C, C, dupla O e aqui OH. Gente, esse ácido carboxílico é um ácido carboxílico de 2 carbonos. Como é que é o nome dele então? Ácido, MET-ET, ligação simples e ácido carboxílico, já te falei, que termina em oico. Então esse cara aqui é chamado de ácido etanóico. Nome usual, já vamos colocar o nome usual. Como é que é o nome usual dele? Ácido. Gente, 2 carbonos na química a gente coloca como? Acete. Então ele é chamado de ácido acético. Esse ácido acético é importante pra caramba nas provas de vestibular, né? Tá, então vai ficar o seguinte, ó. Coloca esse composto em água. Eu não vou colocar todos em água, não, mas esses dois aqui eu preciso colocar, tá? Então aqui dá H2O. Aí o que vai acontecer aqui? Vai ficar H3C, C, aí aqui dupla O. Opa, eu vou... E O menos, tá? Mas faltou liberar o H+, tá? Então deixa eu fazer o seguinte, ó. Olha a tecnologia, gente, ó. Afasta pra cá, pronto. Não tem problema. Então pronto. Agora beleza. Agora eu posso colocar o H+ que faltou, ó. O H+ que é liberado, mais esse ânion. Tá legal? Ó, o que eu já tinha falado pra vocês, ó. Esse H que tá aqui é esse H que tá aqui. É o H+ ionizável. Como é que é o nome do ânion mesmo? Dico passa para átomo, não é verdade? Então, esse ânion que está aqui, ele é chamado de ânion etanoato, certo? Aí, se eu for usar o nome do ânion pelo nome usual, ó, aí eu posso dar esse nome aqui, ó, acético. Aí, esse ânion, ele passa a chamar de acetato, ok? Então, esse ânion acetato, com esse nome usual, ele também aparece muito em prova de vestibular. Tá legal? Gente, você tem que saber de uma coisa importante. O ácido acético, ele é um líquido também incolor, tá? Você conhece ele em casa, eu vou te falar. Na temperatura ambiente, ele também tem um cheiro irritante e tem sabor azedo, né? E foi obtido a primeira vez a partir do vinho azedo, né? E essa palavra vinho azedo é que a gente meio que faz uma derivação do latim, e vinho azedo é justamente o que a gente chama de vinagre, tudo bem? Então, o ácido acético, gente, é o principal constituinte do vinagre, não esqueçam disso, tá certo? O vinagre, ele tem ácido acético na concentração de 5%, tá? Então, essas coisas você tem que ir anotando, tá, gente? Saber que o ácido acético é constituinte do vinagre. Se eu tiver uma concentração muito alta, colocar, por exemplo, ácido acético 95%, a concentração fica elevadíssima, esse composto passa até a ser perigoso, corrosivo. Aí ele chama de ácido acético glacial. Ácido acético glacial é o ácido acético em altíssima concentração. Mas no vinagre ele está ali na concentração de 5 e pode chegar até 10%, tá bom? Essa é a ideia do vinagre. O vinagre a gente serve para temperar salada, ele também serve para você fazer um processo de desinfecção, né? E assim por diante, tá? Bem, o ácido acético, gente, ele também tem outra função importante, que é a seguinte, ó. Para isso, eu vou puxar uma outra tela, depois eu volto para aquela ali.
Gente, quando a gente ingere bebida alcoólica, se você ingerir bebida alcoólica, o que você está ingerindo de molécula? Você está ingerindo essa molécula aqui, ó, que é o etanol, certo? Então, bebeu uma bebida, tipo uma cerveja, você bebeu etanol, de boa. A partir essa molécula é tóxica, tá, gente? A partir do momento que você bebeu etanol, você tem que fazer o seu corpo começa a trabalhar para degradar essa molécula. E esse trabalho é uma via oxidativa. Essa via oxidativa a gente escreve assim na química, ó. Aqui coloca um O, certo? Deixa eu colocar esse Ozinho melhor. Então aqui tem um O e um colchete. Beleza? Isso aqui é uma via oxidativa. Eu estou tentando oxidar. É porque aí está atuando um agente oxidante, tá? Beleza. Aí, gente, isso é a oxidação de um álcool. Esse álcool que está aqui, ele é um álcool primário. Aí o que vai acontecer com o álcool primário quando ele oxida? Ele vai ficar assim, ó. A gente vai ter uma aula só disso lá na frente, tá? Mas eu preciso adiantar isso para vocês, ó. Aí vai ficar dupla O e aqui H. Gente, um álcool primário, quando ele oxida, ele vai dar um aldeído. Isso é bem importante, tá? Esse aldeído que eu acabei de gerar aqui, ele tem um nome. Como é que é o nome dele? É bom que você revisa. Isso, o nome dele é o etanol. Tudo bem? Tá, aí esse etanol, por incrível que pareça, gente, ele é até mais tóxico do que o álcool comum, do que o etanol. Então, quando você toma álcool e ele passa por um via oxidativo no seu organismo, ele ainda vira etanol. E esse etanol é extremamente tóxico. Ele que é praticamente o acúmulo dele é que vai começar a causar irritação no estômago. É o acúmulo dele que vai te dar um pouco de dor de cabeça e assim, porque são sintomas clássicos da ressaca, né? Bom, mas aí seu organismo luta e consegue fazer mais uma via oxidativa dele. Aí ele vira COO e aqui OH. E aí eu cheguei em qual função? No ácido carboxílico. Ok? Então olha só, olha que beleza que seria uma questão como essa. E esse ácido carboxílico aqui que foi gerado é o ácido etanóico. Bom, se tem algo que eu acho que vale a pena vocês saberem desse esqueminha que eu acabei de montar, é você saber disso aqui, ó. Que você tem um álcool primário, ó, marcando em amarelo aqui de novo. Álcool primário, ele gera na sua via oxidativa um aldeído. E o aldeído, quando oxidado, ele vai gerar um ácido carboxílico. Isso aqui é a via de metabolização do álcool, certo? Ou você pode pensar numa outra ideia também, gente. O vinho, ele vai ao longo do tempo apurando o que a gente fala, né? Tanto é que tem aquela ideia de quanto o vinho, quanto mais velho, fica melhor, né? Só que há um limite para isso, né? O vinho, quando ele vai ficando muito velho, ele vai oxidando o álcool que está lá dentro, porque acaba tendo entrada de oxigênio. Aí olha o que acontece. O vinho, quando ele passa um tempão, ó, o etanol que está dentro dele, o que ele vai virar? Ácido etanóico. Aí o vinho começa a ficar com gosto de vinagre, ok? Aí o vinho já não presta mais, ele já começa a ficar com gosto bem ruim, porque vinagre ele não tem o mesmo sabor do vinho, tá bom? Por exemplo, você já escutou falar por que tem que guardar o vinho deitado? Qual a ideia de guardar o vinho deitado? Guardar o vinho deitado é justamente para o líquido descer e molhar a rolha. Quando o vinho molha a rolha, ele não permite a entrada de oxigênio. E ao não permitir a entrada de oxigênio, então não permite tanto oxigênio lá dentro, né? Ele não permite essa via oxidativa, tá bom? Outra ideia, gente, você abrir uma garrafa de vinho para comemorar a sua aprovação, olha que beleza. Passou, vai abrir uma garrafa de vinho. Sobrou vinho. Então você abriu lá uns 10 garrafas, sobrou lá metade de uma garrafa. Aí nesse caso, aí, o que você tem que fazer? Você tem que guardar o vinho deitado e na geladeira. Né? Por que tem que ser na geladeira? Porque a temperatura baixa diminui a cinética da reação. A cinética da reação é justamente essa via oxidativa que eu te mostrei aí, tá bom? Beleza, lembrando aquilo que eu já tinha comentado, mas eu vou falar de novo, ó, é o aldeído, hein, que é tóxico pra caramba também, né? Essa molécula dá muito trabalho pra gente poder degradar, tá legal? Beleza, eu vou voltar para essa tela aqui, porque aqui eu ainda consigo colocar outros compostos, tá? Não com tantas aplicações como eu estava colocando, mas eu vou colocar aqui o seguinte, ó. Gente, e se eu tiver isso aqui, ó? Aí aqui eu coloco dupla O e aqui eu coloco OH.
Gente, conta os carbonos para mim, ó. Aqui tem 1, 2, 3 carbonos, tá? 3 carbonos, como é que é o nome desse ácido aqui? Ácido propanoico. Tudo bem? Agora eu vou colocar mais um aqui, ó. Vou colocar 2, 3, 4, 5, 6. Aí aqui, dupla O, OH. Vamos contar de novo? Porque às vezes eu conto errado. 1, 2, 3, 4, 5. Tá vendo? Eu tinha contado errado. São 5 carbonos só que eu fiz aqui. Aí esse ácido que está aqui, ele é chamado de ácido pentanoico. Beleza? Agora eu vou colocar outro composto aqui para vocês verem uma coisa. Se eu fizer assim, ó, 2, 3, 4, 5 carbonos. Beleza? Coloco mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Acho que agora tá bom. Mas o desenho ficou ruim, né, gente? Eu vou ter que apagar. Porque eu tenho agonia. Tá? Então vou fazer de novo, ó. Então coloca carbono pra cá, carbono pra cá, carbono pra cá, carbono pra cá, carbono pra cá. Ó, o desenho ficou ruim de novo. Gente, eu juro que eu vou acertar agora. Vai ficar assim, ó. Tchan, tchan, mais tchan, mais tchan. Mais um, mais um, mais um. Acertei agora. Dupla O, OH. Tá legal? Agora, galera, eu vou fazer o seguinte. Vou colocar uma ramificação bem aqui. Vou colocar uma ramificação bem aqui. Aí eu tenho que numerar a cadeia. Então aqui fica carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, 5, 6 e carbono 7. Ok? Aí como é que vai ficar o nome desse composto aí? Lá no carbono 3 e no carbono 4 tem um metil, não tem? Então o nome dele seria... Ó, tem que colocar a palavra ácido na frente, hein? Ácido 3,4 dimetil. Beleza? Aí são 7 carbonos heptanoico. Pronto. Professor, você não numerou a função orgânica. Não, não numerei e nem vou numerar. Por que que não? Porque ácido carboxílico, assim como o aldeído também, gente, é uma função terminal, ó. Sempre está na ponta da cadeia. Então, não precisa fazer essa numeração, tá? Muito bem, muito bem. Vamos colocar mais compostos aqui embaixo. Gente, eu preciso dar nomes para vocês não esquecerem os nomes e para vocês também acertarem essas questões se elas aparecerem para o vestibular, tá? Vamos lá, então. Eu vou colocar mais um composto aqui para ver se você mata o nome dele, ó. Então, se você quiser, ó, eu vou montar ele. Se você quiser dar pause no vídeo e dar o nome dele, sem a minha ajuda, pode fazer. Porque aí é bom que você treina, tá? Então vai lá. Como é que é o nome desse composto aí? Esse é um ácido carboxílico. Então vamos numerar? Então, ó, carbono 1, carbono 2, 3, 4, 5, 6, 7 de novo. Gente, o número 1 vai na função por conta daquela regra que eu já tinha falado aqui, ó. Ó, a regra do GIR, lembra? Grupo, insaturação e ramificação. Então vai lá, como é que é o nome desse composto aqui? Ó, na posição, ele tem que começar com a palavra ácido. Aí lá na posição 3 tem o etil, ácido 3-etil. Na posição 2 e 4 tem o metil, 2,4. Aí eu vou colocar dimetil. Fiquei preocupado de ter ido rápido demais, então eu vou te mostrar. 2 e 4, ó, tem o metil, por isso que eu coloquei dimetil. Na posição 3 tem o etil, tudo bem? Bom, aí segue vida, são 7 carbonos na cadeia principal, hept. Na posição 6 tem uma dupla, N, aí coloco aqui de oico. Ficou um nome elegante, hein, gente? Bonito o nome, hein? Lê aí o nome completo. Ácido 3-etil, 2,4 dimetil, hept 6 enóico. Lindão, ok? Tá, agora olha esse composto aqui, para ver se você confunde esse troço aqui, ó. Eu coloco esses carbonos que estão aqui. Beleza, aí eu vou colocar, ó, dupla O, OH aqui. E aqui eu também vou colocar dupla O, OH. Gente, esse é um ácido dicarboxílico. Tem 2 ácidos carboxílicos na estrutura. Aí como é que vai ficar o nome dele? Ó, primeiro vamos contar a quantidade de carbonos, tá? Então vai.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Parece que eu só sei fazer com 7 carbonos, né? Mas está sendo aleatório, gente. Ó, não erre uma coisa, gente. Aqui, ó, em verde não tem carbono e aqui não tem carbono, tá? Só para você saber disso. Então são 7, né? Então, ácido, aí 7 a gente coloca ept, ligação simples an, aí a gente tem que colocar óico, não tem? Só que não aparece duas vezes o óico, que é o ácido carboxílico, então coloca assim, ó, ácido epitano dioico. Pronto. Aí lembra que esse di, ele não pode vir aqui para frente. Não pode, tá? Ele tem que ficar aí mesmo. Eu tinha te falado algo parecido com isso na aula passada, tá bom? Muito bem. Eu vou colocar mais um aqui porque cabe, para que você não esqueça o nome desse composto aqui, ó. Vamos lá. Aqui tem carbono. Nossa, ficou muito feio isso. Tchan, 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 tchan. Apaga, apaga, pronto. Vamos lá de novo. Então, carbono, carbono, carbono. Já sabe o que eu estou fazendo já? Ó, fecha. Anel aromático, beleza? Aí aqui você coloca um C, tá? Aí aqui fica dupla O e aqui OH. Gente, esse nome aqui, eu coloco ele porque ele confunde vocês. Ele é chamado de ácido benzoico. Tudo bem? Esse é o ácido benzoico. Tá legal? Muito bem, eu te apresentei vários ácidos carboxílicos, tá? Eu vou falar aqui agora sobre a acidez dos ácidos carboxílicos, tá? Como assim? Você já sabe que ele é ácido, mas eu quero fazer uma comparação de quem são os mais ácidos e quem são os menos ácidos. Aí uma comparação, a primeira comparação que a gente pode fazer é a seguinte, gente. Pensa num ácido carboxílico como esse aqui. Isso cai muito nas provas mais conteudistas, tá? Que é o ácido etanóico. E aí você vai pensar nesse aqui agora, ó. Eu quero fazer a comparação com esse aqui. Gente, o ácido etanóico, ele tem 2 carbonos. Já esse que eu estou colocando aqui, eu nem contei, mas tem carbono pra caramba aí, né? Muito mais que o outro. Aí eu vou chamar esse ácido carboxílico, que é o etanóico, de composto 1, e esse aqui de baixo de composto 2. E eu quero saber de vocês quem é o mais ácido, o composto 1 ou o composto 2. Isso é importante para vocês, tá? Vai lá, gente. Ou seja, eu estou te perguntando em outras palavras, é assim que você vai generalizar. Qual é o composto mais ácido? O que tem maior cadeia ou o que tem menor cadeia, né? Então vai ficar o seguinte, ó. O primeiro composto vai ser assim, ó. Ele tem a cadeia curtinha, não tem? Aí o que vai rolar? O oxigênio, gente, é eletronegativo. Então ele puxa elétrons desse oxigênio, certo? Só que ele também puxa elétrons dessa cadeia que está aqui, tá? Ele puxa de todo mundo que está ao redor dele, tá? Tá, agora olha para o de baixo. O oxigênio puxa elétrons do hidrogênio, só que ele puxa dessa cadeia toda aqui, ó. Beleza? Aí é o seguinte, gente, pensa na vida do oxigênio. A vida do oxigênio é o seguinte. Lá no composto de cima, o oxigênio, ele puxou elétrons do hidrogênio. Então aqui ele fica negativo, certo? E o hidrogênio, ele vai ficar carregado positivamente. Aí, como o hidrogênio fica carregado positivamente, ele sai na forma de H+. E aqui fica H3C, C, dupla O e aqui O-. Tudo bem? Agora no composto de baixo não vai ser diferente. Vai acontecer a mesma coisa. Ó. Vai sair H+. Aí eu vou fazer assim para facilitar a minha vida. Ó. Uma cadeia zona. Aí dupla O, O-. Tudo bem? Agora qual é o composto que é mais ácido? Gente, presta bem atenção agora. Olha no composto de baixo. O oxigênio puxou elétron dessa galera inteira aqui, ó. O oxigênio puxou elétron daqui de todo mundo, ó. Tá, puxou. Aí esse oxigênio acabou ficando bem negativo. Aí o que acontece? Ele não precisa puxar tanto os elétrons desse hidrogênio. Então, ele meio assim que pensa como se o oxigênio pensasse assim, o oxigênio vai fazer assim, cara, eu nem vou buscar os elétrons do hidrogênio, porque eu já peguei tantos elétrons da cadeia que está ao meu lado, que eu nem quero pegar o hidrogênio. Aí esse H+, vai sair com bastante dificuldade. Agora, olha aqui em cima. O oxigênio puxou dessa cadeia aqui, mas não puxou tanto, porque não tem tantos carbonos. Se não puxou tanto, ele vai pensar assim, cara, eu vou puxar logo os elétrons do hidrogênio,
porque eu estou precisando de elétrons, porque eu não puxei tanto da cadeia lateral. Então esse H vai sair rapidão e com facilidade. Tá legal? Ou seja, eu vou até colocar aqui algo didático. Didático é assim, ó. Vou pagar esse H mais aqui e vou pagar esse H mais aqui. Didático, ó. Gente, aqui sai H mais com muito mais facilidade. Eu vou colocar um H mais grandão. Beleza? E aqui eu vou colocar um H mais pequenininho. Aí a gente coloca o seguinte, ó. Quanto menor a cadeia carbônica, ok? Maior a acidez. Tchan, 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 apaga isso aqui. Maior a acidez. E quando a cadeia é muito grande, aí é o contrário, né? Mas eu vou escrever. E quanto maior a cadeia carbônica, menor a acidez. Gente, acidez na química a gente chama muito por essa letrinha aqui, ó. Duas letrinhas, né? Que é o que a gente chama de Ka, tudo bem? Que é o que a gente fala que é constante ácida, tá? Então, a acidez é alta ali, então ele é muito ácido. Então, a gente fala aqui maior o K. Tá legal? E, consequentemente, aqui vai ser menor o K. Beleza? Então, essa é a primeira comparação. Cadeia curta com cadeia longa. Aí, a cadeia, quando é muito longa, o oxigênio fica muito cheio de elétrons já e deixa o hidrogênio de lado. Aí, acaba que não puxa elétrons dele e não sai na forma de H+, tá? Certo, agora a outra comparação. A outra comparação, ela é assim. Eu vou pegar o mesmo composto aqui de cima, ó. Deixa eu fazer assim, ó. Eu vou fazer uma chave aqui. Tá, agora presta atenção nessa aqui. Eu vou pegar o ácido acético, C-OH, e vou colocar os hidrogênios que já existiam nele. E aqui embaixo eu vou fazer o seguinte, 2 carbonos, deixa eu apagar aqui. E aí eu vou colocar cloros aqui. Coloco um cloro aqui, um cloro aqui e um cloro aqui. O composto de cima é o que a gente chama de ácido acético. Gente, agora o de baixo, ele é chamado, tem 3 cloros, não tem? Então, ele é chamado de ácido tricloroacético, tá? Aí, vai ser o seguinte. Quem é mais ácido? Para facilitar o seu raciocínio. Esse aqui é o composto 1 e esse aqui é o composto 2. Quem é mais ácido? Aí vai ser assim, gente, ó. Pensa na vida do oxigênio de novo, que nem eu te ensinei. Ó, o oxigênio, ele puxa elétrons aqui do hidrogênio. O oxigênio, ele puxa elétrons do hidrogênio. Só que ele também puxa da cadeia. Ok? Pronto. Aí vai acontecer o que você já sabe. Que vai liberar H+. Aí aqui fica CC, dupla O e aqui O-. Tá legal? Beleza. Agora olha para esse composto aqui de baixo. Pensa na vida do oxigênio agora. Aí você vai entender. Gente, ele vai puxar elétrons da cadeia. Só que ele vai puxar elétrons de hidrogênio também, que eu já te falei. Só que tem um detalhe, gente. Olha para os cloros que estão aqui. Tem cloro aqui, tem cloro aqui e tem cloro aqui. Gente, o cloro, ele também é eletronegativo. Então, ele vai começar a puxar elétrons daqui também, ó. Ok? Ou seja, o oxigênio puxa os elétrons. Mas, quando ele percebe, a cadeia já tem menos elétrons. Por que a cadeia já tem menos elétrons? Porque os cloros puxaram. Então, acabaram que ficaram elétrons aqui e elétrons aqui. Ele, professor, mas eu já sei que o oxigênio ele é mais eletronegativo do que o cloro. Tudo bem, mas o cloro, de qualquer forma, atrapalha. Tá? Se você tem alguém bem forte perto de você atrapalhando, vai atrapalhar, mesmo que você seja mais forte. Então, os cloros acabam roubando um pouco desses elétrons. Aí, o que acontece? Esse oxigênio que está aqui, ó, vou marcar para vocês aqui. Esse oxigênio que está aqui, quando ele vai roubar da cadeia, os cloros já roubaram dele. Aí, se os cloros já roubaram dele, o que ele faz? Ele diz assim, ó, sabe o que eu vou fazer? Eu vou roubar logo os elétrons de hidrogênio, vou deixar ele sem, para poder compensar a minha vida. Aí, esse H aqui, ó, sai com muito mais intensidade. Aí, sai na forma de H+, aí sobra o ânion, né? C-O, O-, aí cloro, cloro e cloro. Então, gente, o composto 1,
ele é menos ácido que o composto 2. Isso é a presença de um átomo eletronegativo. Então, a presença de átomos eletronegativos na cadeia aumenta a acidez do seu composto, torna o seu composto mais ácido. Isso é o que a gente chama, anota esse nome bonitão, efeito indutivo negativo, tá? Poucas provas vão cobrar esse nome bonitão, efeito indutivo negativo, mas pode aparecer. Então, resume tudo para mim, gente. Quando a cadeia é curta, lá em cima, vai? Lá em cima. Quando a cadeia é curta, então quanto menor a cadeia, maior a acidez, certo? Quando a cadeia é longa, a acidez é baixa, tá bom? E a presença de átomos eletronegativos aumenta a acidez comparativamente com os outros, tá bom? Beleza, fechei ácidos carboxílicos com vocês. Agora, bem rapidinho, para a gente acabar nossa aula, a gente acaba agora, tá? Falar de sais de ácido carboxílico. O que é um sal de ácido carboxílico? Aí presta atenção aqui, gente. Eu vou pegar aqui 2 carbonos. Então, C+O e aqui OH. E aqui H3C. De novo, esse aqui é o ácido etanóico. Muito bem, gente. Ácido etanóico, como você já sabe, esse composto é um ácido. Tá. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou reagir esse camarada aqui com NaOH. Gente, NaOH é o hidróxido de sódio. Tudo bem? Gente, isso é uma base. Tá, então olha só aqui para baixo agora. É ácido mais base. Você sabe o que vai dar? Ácido mais base? Ácido mais base dá sal mais água. Ok? Tá, então vai ficar o seguinte, ó. Como é que a gente faz essa reação? Essa reação é feita da seguinte maneira, ó. Então, ó, você tem ácido etanóico. Ele é ácido, né? Aí você vai fazer o seguinte esqueminha. Presta atenção no esqueminha que tá aqui. Gente, esse H que está aqui, ele pega o OH que está aqui. E aí? E aí forma água, certo? Aí esse oxigênio aqui que está carregado negativamente, ó, pega o sódio, que o sódio é Na+, aqui na ponta. Aí olha o que vai acontecer então. Monta aí para mim o composto. O composto vai ficar com essa cara que está aqui, ó. Põe a setinha. Aí vai ficar o seguinte, ó, H3C, beleza? C dupla O, aí fica O menos e Na+ que grudou, mais a água que sai. Beleza, gente? Essa função orgânica que está aqui, ó, essa função orgânica a gente chama de sal de ácido carboxílico. Isso é um sal de ácido carboxílico. Parece um ácido carboxílico, né? Só que você tira o H e coloca um cátion. Importantíssimo destacar para vocês. Isso que está aqui é uma ligação iônica que está acontecendo entre um metal e um ametal, um metal e um ametal. Tudo bem? Aí é o seguinte, vamos dar o nome desse composto? Como é que dá o nome? É assim, ó. Você vai pegar o nome do ácido e trocar. Como assim? Como é que é o nome do ácido? Ácido etanóico. Aí você troca por ato, tá? Aí você vai ficar, o nome desse composto aqui vai ser etanoato de sódio. Ok? Aí você troca por ato. Então vai ficar etanoato, aí você coloca o nome do metal, de sódio. Simples assim, gente. Então, você vê que não é difícil, né? É só você trocar aí incorporato e colocar o nome do metal. Vamos fazer mais um para você ver? Bom, olha só esse composto aqui. Vamos aumentar um pouco do tamanho dele. Assim. Beleza. Aí aqui vai ficar C+O, OH. Aí eu vou colocar com uma reação. Mais KOH. Beleza? Que é o hidróxido de potássio, esse composto. Aí, aquilo que eu já tinha feito para vocês, ó, olha para cá. O H que está aqui, sai com o H que está aqui. E sai na forma de água. Aí repete a cadeia. Então, repetindo a cadeia vai ficar o seguinte, ó. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Então, 2, 3, 4, 5 carbonos. Aí que fica dupla O. Aí que fica O menos.
e aqui K+. Mais a água que saiu. Como é que é o nome desse composto aí? Aí você vai contar os carbonos. São 5, né? Então o nome do ácido seria ácido pentanóico. Certo? Gente, de ícaro passa para átomo. Aí como é que seria o nome aqui então? Pentanoato de quem? De potássio. Última coisa mesmo. Você não tem que saber dar nome de um sal de ácido carboxílico só se você souber dar o nome do... Só se você tiver o ácido carboxílico escrito. Se eu colocar um composto assim, ó. Aí você vai colocando os carbonos, ó. Pronto. Aí eu coloco dupla O. Aí aqui fica O-, certo? E aqui o cátion NH4+. Aí é só você dar o nome normal, gente, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí você coloca ato. Então, esse cara aqui é o epitanoato de amônio. Beleza? Galerinha, voltando aqui no composto de cima. Nesse caso aqui, a base não veio do hidróxido de sódio. Gente, hidróxido de sódio é uma base forte. Beleza? Se isso é uma base forte, o ácido etanóico, por mais que ele seja ácido, os ácidos carboxílicos, gente, quando eles são comparados à química inorgânica, eles são considerados ácidos fracos. Então tem uma base forte com ácido fraco. Então o sal que é formado, que é o sal de ácido carboxílico, que é o etanoato de sódio, ele é um sal de caráter básico. Ele prevalece mais a parte básica do que a parte ácida, porque está com hidróxido de sódio. Tá bom? A mesma coisa no composto aqui de baixo, que é o ácido pentanóico, porque tem uma base forte e o ácido pentanóico é um ácido considerado fraco perante a química inorgânica. Tá legal? Então ele também é um sal de caráter básico. E não esqueça daquilo que eu já tinha falado, que é a presença, ó, da ligação iônica nesse ponto aqui, ó. Os compostos da química orgânica geralmente são formados por ligação covalente, mas aqui nós temos uma ligação iônica aí, tá? Então os sais de ácido carboxílico, eles têm ligações iônicas na sua constituição. Beleza, galera? Próxima aula a gente vai falar de reação de esterificação junto com o éster, tá legal? Um grande abraço para vocês e até a próxima.